o ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama, está voltando de umas férias aí desde que ele saiu, e que agora ele vai provavelmente voltar para o mercado de trabalho, vai dar palestras, vai trazer um pouco das suas experiências. Então isso aí é muito bacana, né? Só vou começar apresentando um pouquinho a Iven. A Iven é uma construtora que ela faz prédios residenciais na sua maioria, e ela faz prédios hoje na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Então é uma empresa onde tem muitos engenheiros trabalhando, e é uma empresa que, como qualquer empresa, ela precisa fazer, vamos dizer, planejamento, ela precisa se preparar, e ela precisa procurar pessoas que trabalhem ajudando a fazer isso. Eu tenho 3 filhos. O meu filho mais velho vai fazer 17 anos, então, além de vir aqui conversar com vocês, aí, talvez como profissional da IVE, eu converso como pai, eu entendo um pouquinho do que é também ter essa idade como pai. Tenho um filho de 13 anos e uma filha de 12 anos. O meu filho mais velho, se Deus quiser, vai estar prestando vestibular no final do ano. E eu também venho da religião judaica e costumo estudar um pouquinho da Torá, né? Que a Torá é o Velho Testamento, aí, como todo mundo conhece da Bíblia. E uma coisa que um sábio sempre fala, que você aprende com os seus professores, mas o mais sábio é aquele que aprende com todo mundo. Então, o professor, quando ele está dando uma aula, ele também aprende com o seu aluno. E aí, quando me falaram para vir aqui, vamos lá, vocês vão fazer um bem para os meninos, para as meninas, só no momento que eu entrei nessa escola, e quando eu peguei esse microfone, eu disse, vou falar para vocês, o bem maior é para mim. É uma satisfação muito grande a gente poder parar. Estou até emocionado. Poder parar, poder bater um papo com vocês. A minha esposa está aqui, talvez ela que está me deixando assim. Legal, vamos lá. Então, voltando aqui, basicamente Então, eu tenho 44 anos, vou contar um pouquinho primeiro do que eu fiz na minha vida acadêmica, né? Eu comecei, como todos vocês aí na escola, e uma coisa bacana, né, é que eu vejo hoje, assim, vocês estão no ensino médio, né? Mas todo mundo aqui está no ensino médio, tá certo? Tem aqueles que são mais bons alunos, tem aqueles que às vezes tiram notas não tão boas, mas é um pouco simpático, fala com o professor, tudo vale, gente. Isso também é importante, vamos dizer, na vida. Mas uma coisa legal é o seguinte, mesmo aqueles que talvez não tirem nota tão boa, às vezes não estão tão animados com o estudo, vocês estão 100% no momento que dá para mudar tudo. Eu conheço um monte de gente que era péssimo aluno, que chegou perto aí do terceiro colegial, que hoje é o último ano do ensino médio, falou, não, eu quero estudar, eu quero tentar fazer uma faculdade, hoje é importante fazer uma faculdade. Qualquer faculdade, gente, que vocês fizerem. Hoje também tem vários recursos aí que o governo coloca, o FIES, tem que tentar lutar, tem que tentar sim fazer, e uma das coisas que eu vou falar com vocês aqui, tem que se esforçar. Então, uma das coisas que eu acho que vocês estão num momento que é um divisor de águas, entendeu? Então, quem é aquele aluno que resolveu, que era mais relaxado, enfim, chegou o momento de agora falar, não, eu vou fazer, tá comigo, entendeu? Eu fiz a faculdade de administração e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da minha carreira também no trabalho, mas uma coisa interessante que mistura um pouco trabalho e talvez estudos, eu há cerca de uns 15 anos atrás, eu mudei de país, eu fui morar em Israel, fiquei 3 anos lá, já tinha 3 filhos, fui com a minha esposa e eu fui fazer uma pós-graduação lá, acabei ficando um pouquinho mais, quase não voltei. E no final a gente acha, né, que a gente planeja a vida inteira. É importante, todo mundo fala, não, vocês têm que saber onde quer chegar, saber. Eu, na verdade, vocês não sabiam, não precisa saber. Aí você fala, não, mas eu não sei, e aí? Não tem problema, gente. A gente precisa saber o que é correto, a gente precisa saber que a gente quer crescer, a gente precisa saber estudar. Mas não tem problema você não saber o que você quer ser daqui a 20 anos, você não saber o que você quer ser daqui a 10 anos. Muitas vezes você não tem isso tão claro dentro de você. Então, esse é um ponto que eu queria também colocar para vocês, né? Quando eu estava na faculdade, no segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar num banco, num antigo banco que não existe mais, chama Banco Cidade. Eu entrei como estagiário e fui trabalhar numa área que é uma área de crédito. A área de crédito, ela é uma área onde os bancos emprestam dinheiro para as empresas e eles precisam saber se a empresa vai ter condição de pagar de volta. Então, basicamente, você olha
os balanços, olha se essa empresa vai ter condição de te pagar de volta. Foi um aprendizado bacana. Depois disso, eu continuei na área de bancos e fui trabalhar num banco que chamava BFB, que depois, mais pra frente, foi comprado pelo Itaú. Também entrei no programa de estágios, rodei em agências, e depois, por último, eu fui trabalhar num banco chamado Banco BBA, que hoje também o Itaú comprou, na época não era do Itaú. Esse banco eu trabalhei mais ou menos uns 5 anos, também rodando, e em 1998 eu fui trabalhar numa empresa familiar. Meu pai tinha uma construtora pequena, aonde eu entrei, e junto com a minha entrada a gente trouxe novos investidores, enfim, a empresa ela acabou crescendo e ela acabou se tornando essa empresa que é a Even hoje. Uma coisa que eu aprendi é que você tem que perguntar sempre. Ninguém nasce sabendo, todo mundo precisa perguntar quando está com uma dúvida. E a pior coisa que tem é quando você não pergunta, porque aí você não fica com aquilo resolvido e essa dúvida pode persistir por muito tempo, né? Então, eu separei um pouquinho aqui essa palestra em alguns pontos que eu acho importante, tá? O primeiro ponto, que eu acho que eu já toquei aqui com vocês, vou colocar aqui, o esforço. Trouxe uma colinha aqui, tá, gente? Não precisa decorar. Traz o papel, fala, não tem problema. Então é o seguinte, tudo que você faz na vida, você precisa ter um esforço. O que quer dizer o esforço? O esforço normalmente significa você abrir mão do seu conforto de hoje, mas pensando que vai ter uma coisa melhor amanhã. Concorda? Então, às vezes você está vendo o jogo de futebol, mas amanhã tem prova. Claro que você não quer pegar agora e sair do seu conforto, você não quer sair do seu sofá, mas você tem que estudar para a prova. Então, normalmente, o esforço é uma coisa que você precisa se empenhar para poder fazer que uma coisa dê certo. Tem não sei se vocês já viram, quem aqui já viu um vídeo que era o vídeo das crianças comendo marshmallow? Alguém já viu isso daí? Então, depois era legal passar. Basicamente era o seguinte, ele mostrava crianças de 2 a 4, 5 anos, e ele botava um marshmallow na frente da criança e falava assim, olha, se você não comer esse marshmallow, eu vou te dar mais um marshmallow. Mas não falava muito bem o tempo, eles deixavam crianças com uns 2, 3 minutos. E aí a pessoa, o adulto, saía, deixava uma câmera filmando, e a criança ficava olhando para aquele marshmallow, não sei o que, aí um cheirava, pegava um pouquinho. Alguns comiam, alguns não comiam. Depois de vários anos, eles fizeram uma pesquisa e foram ver que aquelas crianças que não comeram o marshmallow, souberam esperar, quer dizer, abriram mão daquele desejo imediato do conforto para poder ganhar 2 marshmallows, eram crianças que no futuro se deram melhores, eram crianças que conseguiam aguentar um pouco a ansiedade. Então, gente, não precisa ser tudo para agora, tudo para já. Tem que ter sim um planejamento, tem que abrir mão daquele desejo de, você quer ganhar 1 agora ou você quer ganhar 2 amanhã? Não, vamos entender um pouco mais. Então, isso é sabido. E isso, gente, é um treino. Não precisa ser assim. Você começa a treinar, você começa a ver, opa, será que eu estou caindo nessa armadilha de que isso aqui é melhor para mim agora? Mas o que de fato é melhor para mim mesmo, entendeu? Depois era legal procurar. Procura no YouTube. Deve chamar vídeo marshmallow crianças. Mais ou menos isso. Depois uma coisa bacana, isso daí também foi minha esposa que falou, ela me ajudou um pouquinho, até meus filhos me ajudaram um pouco. Eu fui falando, o que você acha que eu falo, o que você acha que eu falo? Que o esforçado, às vezes, vale mais do que o gênio, né? Porque eu chego, por exemplo, meu filho vai lá e me fala, não pai, tirei 4 na prova. Ah, mas não sei quem também tirou, não sei... Quanto tirou aquele lá? Não, aquele cara é um gênio, esse cara é um gênio, Gente, é verdade, tem gente que é mais fácil com a matéria, mais fácil tirar 10. E outra coisa, é claro que é legal tirar 10, mas tirar 10 também não é garantia de nada. Às vezes o cara é muito bom, lê, mas ele vai conversar com uma pessoa e ele não consegue trocar uma ideia. Então, é um conjunto de coisas, a comunicação também é importante. E a pessoa esforçada, eu te garanto que ela é melhor do que o gênio. Tem gente que tem o talento nato, nasce, ele tem a facilidade, mas o esforçado ele vai se preocupar. Olha, o que falta para mim? Ele tem que ter o autoconhecimento, isso eu não sou tão bom. Então eu vou procurar alguém que sabe me ensinar isso. Então não fiquem preocupados que vocês não são gênios. A maior parte dos grandes profissionais, já antes de serem hoje grandes profissionais, já quebraram empresas, já tiraram 0, já repetiram dinheiro. Eu tenho vários amigos assim. Não se preocupem com isso, gente. Todo mundo tem a chance igual, na idade de vocês. Quando vocês chegam na minha idade,
Daí já depende um pouco mais do que você foi fazendo, mas vocês estão com a folha branca na frente de vocês vão desenhar a história de vocês inteira, entendeu? Outra coisa, né, que quando a gente de fato enxerga o nosso propósito, por que a gente está fazendo esse esforço, o esforço se torna muito menor. Você entende o porquê que você está fazendo isso. Fala, não, eu vou estudar porque eu quero entrar numa faculdade, eu vou estudar porque eu preciso passar de ano. Eu estou me focando um pouco mais no estudar, mas pode ser 1 milhão de outras coisas, entendeu? Então, quando você entende esse propósito, esse esforço não se torna uma coisa tão sofrida. Você já consegue quase que viver um pouco da recompensa de antemão. Tem um livro que ele chama Fora de Série. E esse livro mostra as grandes pessoas de sucesso, fala do Bill Gates, fala disso, e ele dá um exemplo que eu acho bacana, que é dos Beatles, que talvez aí deve ser uma música que vocês devem ouvir pouco, mas todo mundo aqui já ouviu falar dos Beatles, né? Os Beatles foram talvez a banda mais famosa até hoje. E aí você começa a ver assim, não, mas por que eles deram tão certo? Então lá no livro contam que eles ensaiaram talvez mais de 10 mil vezes. Ou seja, eles tiveram muito esforço antes. Não foi de graça que isso daqui aconteceu. Ele mostra um pouco, esse é um livro que conta um pouco da história americana. Então ele fala dos esportes do basquete, né? Um esporte muito famoso lá. E aí ele dá um exemplo que os grandes jogadores de basquete normalmente nasceram em janeiro, fevereiro ou março. E aí você vai falar, mas por quê? Então normalmente quando a criança tem 9, 10, 11 anos, a criança que está com 10 anos, aquele que nasceu em janeiro ou em dezembro, é 1 ano de diferença. E muitas vezes a criança que nasceu em janeiro é muito mais alta. E aí o técnico escala mais essa criança para jogar. Como ela escala mais essa criança para jogar, ela é exposta mais ao treino. Então por ela treinar mais, ela acaba se tornando melhor. Talvez se você pegasse aquela criança em dezembro que era baixinha, que ela treinasse, ela também seria. Então, eu estou usando o exemplo do basquete, que é o treinador que tem que colocar, mas volta para a história do treino. Essa história do treino é uma coisa engraçada, né? O meu filho mais velho, ele tem 16 anos. Ele sempre foi bom aluno, tal, mas não é aquele que tira 10, mas também não tira 0. Dá uma enganada, às vezes, nos professores. E, recentemente, ele estava meio de salto alto, assim, ele, estava achando que estava tudo ganho e tal. Eu só dava uma enganadinha, ali um pouco aqui. E aí ele veio que ele pegou um monte de recuperações. Pela primeira vez, assim. E aí ele estava com medo de me contar, mas o que eu fiquei feliz é que ele ficou mesmo chateado. Eu percebi que ele ficou chateado. Ele foi falar com a minha esposa antes, ele ficou muito chateado. Então, talvez o fato de ele ter ficado chateado fez com que eu ficasse, vamos dizer, menos nervoso, porque eu preciso que ele entenda isso. E aí, a minha filha também pegou 2 recuperações, e ela veio me contar uma coisa que ela falou, pai, eu já sei o que eu vou fazer. Minha filha tem 12 anos, né? E isso é uma coisa que eu tinha lido, é uma dica aí que fica, né? Está escrito que quando você aprende uma coisa no dia, se naquele mesmo dia você voltar para sua casa e você ler 10 minutos daquela coisa, no mesmo dia isso fixa na sua cabeça. Os cientistas falam que isso daí fixa de uma forma que vai ficar muito mais fácil de você lembrar aquilo para o resto da sua vida. Então não fica com aquele negócio de vou acumular, vou estudar só na véspera do vestibular, só na véspera da prova. Gente, eu também não fazia isso na verdade de vocês, mas eu preciso falar que isso daí funciona, tá? Na verdade, se você estudar só 10 minutos, você não precisa ficar com uma coisa grandiosa, vou estudar 2 horas, vou estudar. Muita gente não consegue sentar e estudar 2 horas. Eu não consigo sentar 2 horas e me concentrar. Não é fácil, começa a vir e tal. Hoje tem as mídias eletrônicas, celulares, isso é uma outra coisa. Vamos tentar deixar o celular de lado quando a gente está estudando, vamos colocar no modo avião. Se é mais difícil, vamos colocar, desligar. Vamos tentar falar assim, olha, eu vou ficar meia hora sem ver o celular enquanto eu estiver estudando. Se é difícil, 10 minutos. Mas é importante você, naquilo que você estiver fazendo, ter atenção total naquele momento. Então você vai ter uma experiência profunda, atenção total. E é melhor você ficar 10 minutos de atenção total do que 1 hora aí toca, blim, 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 aí vai ver a amiga, volta, vai, coloca. Aí você perde totalmente o que está colocando. Então assim, treino, esforço é treino. Todo mundo que você vê hoje, com muito sucesso, etc., fez muito treino, muito esforço. Então tem uma frase que fala, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então todo mundo tem as suas dificuldades, ok? Outra coisa, o sucesso de uma coisa dar certo ou não depende da energia que você vai colocar. Eu vejo isso no trabalho. No trabalho é muito claro, né? Você tem 10 coisas que você quer tentar organizar. Você não vai conseguir fazer as 10. Você não vai ter energia para colocar as 10. Então se você falar, não, isso eu quero que seja feito. O que é o mais importante nesse momento? Então foca as suas energias nisso
não tenta comprar todas as brigas, mas aquelas que você fala, para mim isso é importante, vamos tentar ir até o fim.